Olá, tudo bem com vocês? Hoje eu vou falar sobre alostase. Bom, esse termo lembra um termo que talvez você já conheça, você que já estudou fisiologia, que é homeostase. Então é impossível a gente entender alostase sem entender homeostase. Então eu vou fazer um breve resumo da homeostasia, porque tem um vídeo já aqui no canal, que vai estar aqui no card para vocês, sobre homeostasia, um vídeo um pouquinho mais aprofundado, acho que de uns 10, 15 minutos, em que eu abordo com mais detalhes, né, o que está incluso dentro do conceito homeostasia, né? Então, homeostasia ou homeostase se refere basicamente à manutenção dos parâmetros relativamente constantes dentro do nosso organismo. Como assim, Letícia? Vamos trabalhar com exemplos. Temperatura corporal, pH sanguíneo, concentração de glicose sanguínea, todos esses parâmetros, pressão arterial, né, entre muitos outros, eles, para que a gente se mantenha vivo e saudável, eles precisam estar ao redor de um valor aproximadamente padrão, né? Então a gente vem como se fosse com uma programação de fábrica que estabelece que para que estejamos saudáveis, por exemplo, glicose tenha que ser 80 miligramas por decilitro, né, de sangue, que a pressão arterial seja 12 por 8, que a frequência cardíaca de repouso seja aproximadamente, se não me engano, 80 batimentos por minuto. Então, a gente vem com isso de fábrica, então a gente já nasce com essas programações, tá? Então, o nosso corpo ele precisa manter esses parâmetros numa faixa estreita de valores, porque se passar muito para baixo ou muito para cima desses valores, a gente pode entrar num processo de doença ou até, né, obviamente nos casos muito extremos, de morte, né? Então, qual que é o papel do nosso organismo? É manter 300 mil parâmetros relativamente constantes. Isso basicamente que significa homeostasia, tá? Então, existe controvérsia sobre a definição de homeostasia, né? Mas, basicamente, seria a manutenção desses parâmetros fisiológicos de forma relativamente estável, ou seja, variando pouquíssimo ao longo do tempo, tá? Isso é a homeostasia, ponto. Mas, como eu falei, pra gente entender a alostasia, a gente tem que entender homeostasia, tá? Então, homeostasia são essas manutenções desses parâmetros dentro dessa faixa estreita. A alostase ou a alostasia, o que é esse processo? Bom, homeostasia, o termo vem do grego, tá? Homeo significa semelhante e estasia é estático, estável, tá? Então, a própria palavra quer dizer você mantém os parâmetros estáveis de forma semelhante ao longo do tempo. Já a palavra alostase, alostasia, ela se refere alo, né, A-L-O, né, do grego é com 2 L's, né, alo significa variável e estasia, novamente, é estável. Então, é uma estabilidade, a busca de uma estabilidade que ela é muito variável, tá? A gente já vai entender por que essa construção de sentido faz sentido, né? Mas esse termo alostase ele foi cunhado em 1988 por dois pesquisadores, o Stelliger, se não me engano o nome dele, e o Ayer. E eles cunharam esse termo justamente para definir quando o nosso corpo precisa manter os parâmetros fisiológicos frente a um desafio. O que é um desafio? Frente a um vírus, uma bactéria, frente a um estresse psicológico, frente a problemas que a gente pode enfrentar e que afetam a nossa fisiologia, tá? Então, essa alostasia vai ser a tentativa do nosso corpo de manter os parâmetros fisiológicos, né, numa faixa aceitável, né, em compensação a um agente externo, tá? Que ele desafiou o nosso corpo. Então, não é uma coisa normal, entendeu? Não é, por exemplo, você fazer um exercício na academia, sua frequência cardíaca aumentar e depois você ser regulado para a frequência cardíaca diminuir quando você tiver em repouso de novo. Não, isso é homeostasia, tá? Mas a alostasia vai ser referente a desafios realmente que a gente enfrenta, tá? Então, é como se fosse dar um chacoalhão no seu corpo, fisiologicamente, e ele tem que se virar nos 30 para conseguir compensar
essa disfunção que está ocorrendo, tá? Então, isso é a alostasia, basicamente, tá? E aí, a gente tem um outro conceito relacionado com a alostasia, que eu já posso aproveitar e falar nesse vídeo, que é a carga alostática, tá? O que é a carga alostática? É aquela carga de estresse, né, que vai se acumulando quando temos um estresse imunitário, um estresse metabólico, um estresse neural, e aí chega um ponto que esse estresse é tão grande que aí a gente vira a curva da boa esperança e aquilo realmente se estabelece como uma doença. E a gente não tem, normalmente, muitas vezes, como reverter mais aquele quadro, porque já passou dessa curva da boa esperança, né? Então, quanto maior essa carga alostática, ela vira uma sobrecarga alostática, e aí a gente pode ter uma disfunção de longo prazo em diferentes sistemas, sistema imunitário, a parte metabólica, né, a parte neural, neuroendócrina, e isso gerar, então, uma consequência de longo prazo no indivíduo, tá? Se você gostou deste vídeo, deixe o seu like e até a próxima. Tchau, tchau!